Olá, gente, tudo bem com vocês? Nesse domingo frio aí, dia 24 de maio de 2020. E vamos falar um pouco sobre a Covid-19, né? No Brasil e no mundo, falar alguns dados de estatísticas das populações do mundo. Enfim, vamos começar. Deixa eu só pôr no site da University John Hopkins, Estados Unidos, tá? Que é onde todos os jornais do mundo todo estão seguindo esses dados. E um outro site também de confiança, tem um site só de estatística, que eu vou mostrar aqui para vocês depois. Bom, esse dia 24 de maio, um dia friozinho, aqui é um domingo, no Brasil. Infelizmente, no mundo todo já morreram mais de 345 mil pessoas. 345 mil pessoas. A previsão, né, segundo a matemática, as estatísticas, seria que até a semana que vem, então, portanto, no próximo domingo, mais ou menos 400 mil pessoas já estarão no total falecidas. Lembrando que é uma doença que atinge, né, não tem classe social, não atinge cor de pele, não atinge pessoas intelectuais ou não intelectuais. É uma doença que atinge qualquer um e não depende, agora, neste momento, não depende mais de território, onde você está morando, vivendo, convivendo. Antigamente, né, no começo, daria para segurar um pouco mais a questão da China, que ela fez, acredito eu, que ela fez de tudo para segurar a doença no país, para não se alastrar para o mundo, mas quando já descobriu a doença, ela já tinha se alastrado já, e depois, mais um tempo, foram descobrir que quando a China se manteve isolada, o vírus já estava fora da China já. Então, assim, não. Mas enfim, foi melhor do que não ter avisado antes, né? Mas é uma tragédia que já afetou mais de 5 milhões e meio praticamente de pessoas, das quais 345 mil já faleceram, mas sem lado bom, de mais de 2 milhões 277 mil pessoas já se recuperaram. Né? O Brasil, o nosso país, é o segundo país com o maior número de infectados do mundo, uma tragédia. A gente nunca viveu uma situação tão trágica desde os tempos que os portugueses escravizaram, estupraram os indígenas, né, que foi um genocídio em massa. A gente nem tem a noção, em 300 anos de história, de 1500 a 1800 mais ou menos, a gente não tem noção de quantas mortes ocorreram, de quantas pessoas sofreram com isso. E depois, também nos últimos 350 antes da escravidão, da abolição da escravidão no Brasil, também tiveram milhões de mortes, né, um genocídio secular, né, de séculos do Brasil. Então, desde essas duas situações até o dia de hoje, nós estamos vivendo a nossa pior tragédia, né, pela Covid-19. Nem a situação do caso da gripe espanhola 100 anos atrás, eu vou dizer que não foi muito triste, muita gente morreu. Os estudos falam que morreram por volta de 35 mil pessoas a 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Não se sabe também ao certo exatamente quantas morreram. Mas hoje o que nós estamos vivendo é uma pandemia que está no epicentro agora, são os Estados Unidos e a gente, o Brasil. Então é muito sério, né? O Brasil já soma mais de 352 mil casos totais da doença e mais de 22.300 mortes. Quando somar depois das 24 horas, que vai ser daqui a pouco, esse número vai aumentar, mas estou dando os dados online e atuais. Tá? Lá nos Estados Unidos, que é o pior país em números de casos totais e em número de mortos, já ultrapassam a 99 mil, talvez chegue aí a 100 mil, a marca de 100 mil hoje nos Estados Unidos. O México, um pouco a norte dos Estados Unidos, ainda na América do Norte, na região do nosso continente americano, o México está muito sério a situação do México. Aí tem aí 7.179 mortes, está aumentando muito o México. Assim como também na América do Norte, o Canadá é um país totalmente rico, né? Um país com 36 milhões de habitantes, um país enorme em termos de área, o segundo maior país em termos de área do mundo, só perde para a Rússia, mas um número muito pequeno de habitantes em relação ao tamanho que o Canadá tem aí
6.500 mortes. Eu acho muito, né, para o Canadá. Mas enfim, aqui na América do Sul, o Brasil que está bem ruim, com mais de 22.300 mortos, o segundo lugar está o Peru, com 3.373 mortos. O Equador também já passou dos 3.100 mortes. A Argentina, que está razoavelmente dando um exemplo, com 445 mortes. E o Chile, com 718 mortes. O caso mais tranquilo que nós temos na América do Sul é o caso da Guiana Francesa, ou Guiana Francesa, que teve até agora um morto apenas, uma pessoa morta, mas o número ativos de pessoas infectadas, ou seja, neste momento o número ativo de pessoas que estão com a Covid são apenas de 135 pessoas que estão com o vírus ativo. Para você ter uma ideia, deixa eu pegar aqui a China, que é o maior país em termos de população do mundo e onde se originou, deixa eu mostrar aqui para vocês, onde se originou a doença, né, pelo menos foi descoberta lá. Aqui a China já passou de 4.634 mortes, mas o número de casos ativos também são 79 apenas. Ou seja, neste momento, na China inteirinha, 79 pessoas que estão com caso ativo. Tá? O único país, digamos assim, mais ou menos grande em termos de território, que não tem mais nenhum caso é a Papua Nova Guiné, na Oceania. Tá vendo? Teve 8 casos total, nenhuma morte, e os 8 que pegaram a doença estão os 8 recuperados. Não tem nenhum caso ativo. Esse é um exemplo, então, de extremo sucesso, né? Extrema eficiência que ocorreu, né? Que, então, a Papua Nova Guiné está curada, digamos assim, total do coronavírus, não deixar ninguém entrar no país, né? E ninguém sair depois para contaminar tudo. A Nova Zelândia está muito bem, né? A primeira-ministra de lá é muito querida pelas pessoas, que estão dando muito exemplo. A Nova Zelândia tem até agora apenas 21 mortes e apenas 27 número de pessoas que estão infectadas no momento. Então, logo, logo, vai zerar o caso aí da Nova Zelândia. Na Austrália, que é um país grande, é o sexto maior país em território do mundo, tem o Brasil ao quinto e o sexto é a Austrália. A Austrália está dando muito exemplo, um exemplo muito bom também, com 102 mortes apenas e 504 no número de pessoas ativas, infectadas atualmente. Vamos na Índia, que a Índia está numa situação bem alarmante. A Índia é o segundo maior país em termos de população do mundo, só perde para a China. E a Índia já ultrapassou de 4.000 mortes. A Índia pode ser, se continuar nessa velocidade, futuramente um epicentro, né, da Covid. Então talvez voltaria esse epicentro lá na Ásia novamente. O Irã, que melhorou, ele começou com um país é o pior país em termos de continente do Oriente Médio, em termos da Covid, mas agora está mais, vamos dizer, estabilizada a situação, com 7.400 mortes e 22 mil pessoas que estão doentes neste momento lá. A Turquia, que tem mais de 150 mil casos no total, a Turquia perdeu 4.350 pessoas até o momento, mas está estabilizada porque o número de casos ativos é de 33 mil. A Rússia, ela está numa situação bem complicada, apesar, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês novamente. A Rússia, vocês percebem que teve 3.500 mortes, né? E ela é o terceiro país com 344 mil casos da doença, no total. O número de pessoas ativas com a doença são 227 mil. Mas, em comparação com toda a situação da Rússia, esses 344 mil para os 3 mil mortes, dá mais ou menos equivalente à taxa de mortalidade de 1%, que equivaleria a cada 100 pessoas que se contaminam pela doença da Covid na Rússia, apenas está morrendo, né? Só para dar um exemplo aqui no Brasil, o Brasil já está com 187 mil
casos ativos. Com a taxa de mortalidade do Brasil está em volta de 5,2%, quase 6%, depende da região, o Brasil tem uma taxa muito alta, igual lá na Rússia, 3.500 pessoas morreram. No Brasil, com quase o mesmo número de total de contaminados, morreu muito mais, né? 22.300. Morreu muito mais, acho que vai equivalente a 4,5 vezes mais que na Rússia. Então é muita coisa. Só para a gente dar um giro no total, aqui, em casos de morte, a Inglaterra, né, o Reino Unido, está mais trágico, com 36.700 mortes. Olha o número de contaminados atualmente, os infectados nos casos ativos, 221 mil pessoas. Então, o Reino Unido está muito sério, tá bem triste a situação lá. A Espanha com quase, né, 28.752 número de mortos, mas olha o caso de pessoas atualmente infectadas, 57 mil. A França está um pouco pior, está bem pior, né, do que no caso da Espanha, com quase 90 mil pessoas infectadas, com 28.367 número de mortes. A Itália é o terceiro país com maior número de mortos pela Covid, 32 mil pessoas morreram, quase 33 mil pessoas morreram, mas no caso de pessoas de doentes atuais, são quase aí 57 mil. Né? Eu vou passar agora deixa eu fechar essa janela aqui. Deixa eu atualizar por um F5 aqui, para a gente falar sobre as questões da Universidade John Hopkins. Deixa eu passar aqui, está no Tratado de John Hopkins. Aqui, 343 mil pessoas já faleceram. O primeiro país, aqui que está um pouco desatualizado, tá, gente? Mas já chegou a mais de 99 mil mortos. Os Estados Unidos, o Reino Unido com 36 mil, mais de 36 mil, né? A Itália em terceiro com mais de 32 mil pessoas. A Espanha em quarto com mais de 28 mil pessoas. Está bem próximo da França. A Espanha e a França bem próxima. E o Brasil, que está em sexto lugar, ele não está tão longe assim da França. E pelo caminhar da carruagem, daqui a pouco o Brasil pode ser, um lugar, ultrapassar a Itália, ficar em terceiro lugar. Então, gente, é muito sério a situação. O Brasil está crescendo muito rápida. Está crescendo muito rápido o número de pessoas infectadas. Então, gente, use máscara, se proteja. Quem puder, fica em casa. E aqui, os Estados Unidos, em primeiro lugar, isso é o número total de casos, tá? O número de confirmados da doença, tá? 1.600.000 pessoas nos Estados Unidos. E já em segundo lugar, vem o Brasil. Tá um pouco mais que isso, tá? 352 mil pessoas infectadas. Depois a Rússia. Então é muito triste isso, o que está acontecendo no Brasil. Eu vou pegar um site para vocês verem, daí já finalizar já, com o World Matter. Quer ver? Que eu vou explicar o que significa isso. Aqui é um site, eu estou pegando o coronavírus também em caso do coronavírus ativo, tá? Esse site aqui que é muito bom, é de estatística. Quem gosta de estatística vai se deliciar com esse site aqui. Depois eu mostro mais detalhes, tá bom? O número de recuperados já passaram de 2.287.000. Aqui são os casos encerrados, né, pela recuperação, né? 87% dos casos encerrados se recuperaram e 13% dos casos encerrados faleceram. E aqui são os casos ativos, 2.800.000 casos ativos, sendo que um pouquinho mais de 2% disso tudo, 53 mil pessoas, é um caso muito sério, né? Sério ou crítico. 2.778.000 pessoas estão num caso, né, razoável, digamos assim. Tá tranquilo, tá bem, razoável. Então, gente, vamos colaborar. Fique em casa, faça a sua parte. E pensa na possibilidade de você ler um livro, fazer uma reflexão, ter bons pensamentos, assistir um filme, uma série, você brincar com seu animalzinho de casa, que tem 2 cadelinhas, 2 cachorrinhas. Tomar um café com um parente que está na sua casa, com mãe, pai, filho, filha, enfim. Se proteja, né? Porque nós estamos na nossa pior fase de
de todos os tempos, pós-escravidão e pós a escravidão indígena, né? A escravidão dos negros e a escravidão indígena. Então se cuide, tá bom? E eu volto amanhã ou depois de amanhã com mais dados sobre Covid-19 no Brasil e no mundo. Me siga aqui no canal, se inscreva no canal, curte, dê o joinha, tá? Por favor. Até mais. Tchau, tchau.